agradecer muito ao professor Villamayor pelo convite, pelas palavras, e é um grande prazer para mim estar aqui hoje convosco. Antes de iniciar o tema deste breve seminário sobre os tradutores italianos de Antero de Quental, penso ser necessário uma pequeníssima premissa sobre o ato de traduzir. Uma premissa bastante importante quando se trata, sobretudo, de tradução poética. A pergunta que um tradutor deve colocar quando se encontra diante de um texto, em especial diante de um texto poético, é se existe um modo correto, um critério unívoco para traduzir. E Georges Mounet, que é um dos pais da tradutologia, responderia que o único modo possível é a pura fidelidade à poesia. Entendendo com esta afirmação que, no âmbito da tradução do gênero poético, não se pode falar de uma fidelidade, digamos, mecânica a aspectos específicos, por exemplo, lexicais, sintáticos, métricos ou fonéticos, mas de uma fidelidade à totalidade que é do texto poético. Isto é, a tradução de um valor poético para outro valor poético. O que não é simples de entender e de identificar é o que é esta totalidade e este valor poético. E as mais diversas, muitas vezes contrastantes, teorias com as quais se enfrenta ainda hoje o mare magnum da prática da tradução, demonstram que se trata de algo difícil de interpretar. Todavia, e embora nunca se tenha deixado de teorizar a não tradutibilidade da poesia, não só se continua a traduzi-la, como se podem também obter traduções diferentes de um mesmo texto poético. Uma diversidade que, no final, e apesar de todas as teorias postas por hipótese, depende principalmente da capacidade do tradutor, da sua sensibilidade em captar os valores, as conotações, as vibrações e as nuances emotivas do texto poético de partida, as ressonâncias infinitas de cada palavra sua, pensamento, sentimento, e de o saber comunicar e desenvolver ao leitor do texto de chegada. Uma tarefa que não é fácil, talvez porque traduzir é também um ato criativo, tal como poetar. No que diz respeito a Antero de Quental, em Itália há 3 traduções dos seus sonetos, que são muitas, tendo em consideração que Antero é um autor quase desconhecido entre o público italiano, a não ser no âmbito dos lusitanistas e pouco mais. A primeira tradução é de um siciliano, Tommaso Cannizzaro, e data de finais do século XIX, mais precisamente 1893. Cannizzaro, que mantinha um contato epistolar com Antero e, sem sombra de dúvidas, percebe de maneira mais direta suas pulsões humanas, filosóficas e poéticas, era um poeta além de ser tradutor de muitos autores europeus. De facto, traduziu do russo, do persa, do dinamarquês, do sueco, para além do espanhol, do francês, do inglês e do alemão. No que concerne ao português, além de Antero, Cannizzaro traduziu também os sonetos de Camões, demonstrando ser igualmente um bom linguista e filólogo, e Folhas Caídas, de Garrett. Trata-se, portanto, de uma personagem que dedicou toda a sua vida à poesia, quer produzindo-a, quer traduzindo-a. A segunda tradução dos sonetos de Antero é de 1991 e foi feita por um professor de literatura portuguesa de Perugia, Brunello de Cusatis. Como explicitado pelo próprio tradutor no prefácio, trata-se de uma tradução sobretudo com intenções didáticas
e em seguida ver-se-á como se concretizam estas intenções didáticas a partir das escolhas que ele fez. A terceira tradução é minha, um pouco mais recente, de 2009. Digamos que na minha tradução tentei produzir um texto poético que respeitasse o mais possível o texto originário, quer em termos métricos, quer em termos sintáticos lexicais, sem todavia invalidar a fruição do texto ao leitor italiano, pessoa a quem é destinada a tradução. Nisto foi ajudada indubitavelmente pelas duas traduções anteriores. Não sei se consegui alcançar esse objetivo, serão vocês a dizer-me no final o que pensam. E, como veremos, o resultado são 3 traduções diferentes que espelham 3 modos diversos de entender não só a tradução poética, mas também de sentir o texto poético. Como vamos avançar? Vamos avançar pegando num soneto de Antero. Dentre muitos, escolhi o soneto Mais Luz, porque foi traduzido pelos 3 tradutores. Como é feito, as traduções não contêm todos os sonetos de Antero, que são 109, mas só uma parte. E porque na divisão em 5 períodos que fiz da produção sonetista anteriana, Mais Luz faz parte do 3º período, aquele que defini período militante, aquele que claramente prefiro, e que contém sonetos escritos entre 1866 e 1874. São os anos em que o aristocrático Antero decide experimentar na própria pele as fadigas do trabalho manual, trabalhando primeiro como tipógrafo na Imprensa Nacional de Lisboa e depois em Paris. Trata-se de uma fase fortemente conotada pelas convenções políticos-sociais do poeta, de tal maneira enraizadas no seu espírito que o farão criar os alicerces, em 1870, de um partido socialista português de cariz proudhoniano e engajar-se na vida política. O soneto Mais Luz é, de facto, um testemunho significativo, dentre muitos, desta evolução, pois se apresenta como uma crítica tão pouco muito velada aos que não querem participar na realidade histórica e se limitam a sonhar e a olhar para, como veremos, os abismos silenciosos da sua alma, criaturas noturnas em cujo destino há vícios inextinguíveis e inquietudes dolorosas. Por seu lado, o poeta, como veremos, contrapõe-se a todas elas, utilizando para tal os 2 tercetos finais, a oposição tema das quadras versus temas dos tercetos é uma característica constante dos sonetos anterianos, e professando-se amante do dia em cada momento seu, na sua viagem para o pôr do sol. Deste soneto vamos analisar as 3 traduções, estrofe por estrofe, identificando os aspectos mais relevantes e comentando as várias escolhas para a tradução. Vejamos o soneto de Antero. Amem à noite os magros crapulosos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que se inclinam mudos e impassíveis à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. Eu amerei a santa madrugada e o meio-dia, em vida refervendo, e a tarde rumorosa e repousada. Viva e trabalhe em plena luz, depois, seja-me dado ainda ver morrendo o claro sol, amigo dos heróis. Trata-se de um soneto clássico em que as quadras seguem o esquema da rima interpolada, A-B-B-A, e os tercetos são caracterizados pela consueta inter-relação rímica entre os seus versos centrais, C-D-C e E-D-E.
O metro é o decassílabo, metro que em italiano corresponde ao endecassílabo, isto é, ao verso de 11 sílabas. Em boa verdade, é o mesmo metro. A diferença consiste em não se contar metricamente a última sílaba no verso português, enquanto que no italiano se conta. Mas o verso é o mesmo. Nas quadras, o ritmo é condicionado pelos dois versos esdrúxulos centrais: impossíveis, impassíveis, insensíveis e inextinguíveis. Quanto à urditura fônica, encontramos a aliteração, baseada na recorrência do fonema S, nas quadras, em especial no nesso da terminação plural us, muito significativa porque nos tercetos realça os lessema-chave, junto com a repetição da oclusiva dental sonora de, quer sozinha, quer no nesso consonântico end. Convém notar também a utilização da figura retórica do ossimoro, quer nas combinações adjetivais, a tarde rumorosa e repousada, terceiro verso, terceira estrofe, quer no binômio adjetivo mais substantivo, magros, crapulosos, primeiro verso, primeira estrofe, quer em dois elementos do vínculo rítmico, vaporosos versus dolorosos e refervendo versus morrendo, respectivamente primeiro e quarto verso da primeira estrofe, segundo verso de cada terceto. A citação de que parecem terem sido as últimas palavras de Goethe, deixem que entre mais luz, muito mais do que o título, em que, em todo caso, resume o seu significado, define o leitmotiv de toda a composição, o qual explica inteiramente as conotações evidentes e as recônditas. Oposições, luz, escuridão, sonho, realidade, vida, morte, preguiça, vitalidade, são desenvolvidas pelo poeta português através de metáforas eficazes e não banais. Antes de passar às traduções, gostaria de dizer duas palavras sobre o soneto anteriano. Apesar de Antero ter vivido intensamente e concretamente o seu tempo, podemos dizer que poeticamente procede em sentido oposto. Ou seja, é verdade que se vai questionando sobre as temáticas centrais e universais do destino humano, mas abandona progressivamente as formas poéticas inovadoras para aproar de modo quase exclusivo ao soneto, que para ela é o gênero poético por excelência, a forma superior do lirismo. E é significativo que já em 1861, no prefácio de uma das edições de sonetos, a edição de Stênio, Antero se intane justificar a escolha do soneto, atribuindo a sua preferência pela tradição petrarquista e camoniana a capacidade do soneto de reduzir o todo à unidade e à simplicidade. Por conseguinte, declarando-se aos 19 anos poeticamente fora da tendência do romantismo então dominante, que opta pelo modelo francês do alessandrino, portanto libertando-se do vínculo do decassílabo. Em boa verdade, não se trata só disso. De facto, as razões são várias, para não falar do processo ininterrupto de purificação da linguagem poética a que está obrigado pelo soneto, visível no trabalho constante de aparagem a que Antero submete os seus textos poéticos e nas correções muitas vezes profundas que dão quase origem a composições novas, sobretudo no que diz respeito aos sonetos da década 1860-70. Com a imposição de um verso mais curto, disciplina que reside, sem dúvida, na essência filosófica anteriana, que o obriga de alguma forma a esculpir o seu pensamento e a corrigir
o excesso de efusão lírica tão evidente nas primaveras românticas, Antero assume para si a responsabilidade de uma categoria poética que não só exige a vigilância da razão, como a exige de modo particularmente rigoroso. O soneto, que tem berço ocidental, meridional, latino e católico, e constrói um império duradouro e uma devoção pertinaz, é um gênero que, por sua natureza, é disciplinado e exigente. Precisamente a consciência das dificuldades íncitas nesse sistema estrófico, que faz apelo à força das emoções e das ideias, não menos do que à força da razão que calcula e constrói, levou muitos a concluir que o soneto é a forma métrica mais adequada para o homem intelectual, para o pensador, para aquele que, em determinados estados de efusão, encontra em si mesmo, em simultâneo, a exaltação do seu sentir e o poder da sua inteligência. Embora nenhum soneto seja escrito de forma improvisada e um poeta nasce sonetista, esta composição tem o grande poder de seduzir o poeta que se apodera dela, precisamente pelas suas dificuldades que se traduzem logo em desafio. Por outro lado, o soneto possui o privilégio de ser apreciado em todas as épocas e por todas as escolas, também pelo grande poder que o caracteriza, representando uma miniatura artística de um universo, em que a ideia, como um mastro, se desenvolve como em órbita. Nas duas primeiras quadras e no primeiro terceto apresentam-se os factos e desenvolvem-se as ideias, de modo que no último terceto surja com naturalidade uma conclusão intensamente emotiva. Em qualquer ideia, impressão, sentimento, é tanto mais poderoso se for expresso de forma breve. Precisamente por essa razão é também mais instantâneo e penetrante. Todavia, este poder de síntese é ao mesmo tempo outra dificuldade a acrescentar ao protocolo das suas características. Não somos capazes de dizer se conscientemente ou inconscientemente, mas Antero sabia bem que o soneto era um gênero que se lhe adequava, porque respondia perfeitamente às suas qualidades de elaboração lógica, porque as dificuldades poéticas a serem resolvidas o distraíam dos seus conflitos internos e também porque se sentia seduzido por ela. Mas a escolha do soneto e o regresso à tradição tem também outro significado. Esses representam aquele terreno firme e sem incertezas, de que tem necessidade para, por um lado, fundir no eu lírico a figura real, histórica e biográfica do poeta enquanto homem, com a figura construída, fictícia e arquetípica do poeta enquanto poeta, elevando-se assim a uma certa universalidade. E, por outro lado, para avançar com passo mais seguro no território experimental e noturno da linguagem poética da sua poesia. Portanto, a escolha, de um ponto de vista formal, de uma proposta conservadora explícita, na verdade esconde a busca por parte do poeta de uma forma subtil que subverta essa mesma tradição. Vamos então às traduções italianas e vejamos a tradução da primeira estrofe dos três tradutores. Okay. Cannizzaro, I magri amin la notte e i golosi, i sognatori di vergini impossibili che si curvan muti e impassibili sull'orlo degli abissi silenziosi. Decusatis, amino la notte i magri crapulosi, e coloro che sognano vergini impossibili e coloro che si curvano muti e impassibili sull'orlo degli abissi silenziosi. A minha,
Amin la notte i magri libertini, e chi ha sogni con vergini impossibili, coloro i quali, muti e impassibili, su abissi di silenzio son chini. Comencemos pelo comentário ao aspecto métrico. Digamos que as observações que faremos sobre o aspecto métrico dessa quadra valem para todo o soneto. Quer Cannizzaro, quer eu, respeitamos, quando possível, o verso do soneto originário. De fato, são versos endecassílabos. Em italiano, o endecassílabo é formado por um quinário e um septenário. E define-se a maiore quando o primeiro emistíquio corrisponde a um settenário e a minore quando o primeiro emistíquio corrisponde a um quinário. Antero usa a forma minore, respeitado sempre na minha tradução e também na de Cannizzaro. Pelo contrário, a tradução de Cusatis caracteriza-se pela total inobservância da estrutura métrica, não só nesta quadra, como em todo o soneto, porque os seus versos, excetuando o último verso da primeira quadra, não respeitam as 11 sílabas previstas para este tipo de composição. As sílabas do verso primeiro da primeira estrofe são 12, as do segundo são 15 e as do terceiro verso chegam a ser 16. A escolha de De Cusatis de usar um metro variável e, sobretudo, um verso que não corresponde nunca ao do texto originário é importante, porque tal escolha impede que se mantenha o ritmo da composição originária, o qual está completamente alterado. A escolha pode ser, todavia, justificada pela afirmação do tradutor querer propor uma tradução didática e mais moderna, ou seja, mais facilmente compreensível e acessível aos leitores italianos. Quanto à rima, as três traduções mantêm o esquema da rima interpolada e o mesmo acontece com os enjambements, que estão posicionados segundo o modelo originário. Comentemos agora a estrofe de um ponto de vista das escolhas lexicais e sintáticas. O primeiro verso. O que mais nos espanta é a tradução do português crapulosos, que nos vários dicionários portugueses consultados é definido como quem dado à devassidão, à libertinagem. Cannizzaro traduz-lo por golosi, português gulosos, diminuindo o conteúdo semântico do termo português, que pode englobar também a gula, mas que reenvia para um significado muito mais amplo. De Cusati traduz por crapulosi, termo que eu não sabia que existia em italiano. Em boa verdade existe, mas o seu uso é literário e muito raro. Portanto, uma escolha que parece rimar contra o que ela definira como objetivo principal da sua tradução. Ou seja, usar termos modernos e compreensíveis para todos. Eu traduzi por libertini. Parece uma escolha mais correta, porque mantém um equilíbrio entre semântica e métrica, o mesmo significado, as mesmas 4 sílabas, além de ser um termo que qualquer italiano é capaz de compreender. Vejamos a segunda estrofe. Tu luna, coi tuoi raggi vaporosi, copri, nascondi, rendili insensibili, ora i vizi crudeli inestinguibili, ora i pensieri più lunghi e silenziosi. De Cusatis. Tu luna, coi tuoi raggi vaporosi, coprili, tappali e rendili insensibili, così i vizi crudi e inestinguibili, come i lunghi affanni dolorosi. Eu? Tu luna, coi tuoi raggi vaporosi, copri, nascondi, rendili insensibili, tanto vizi crudeli e inestinguibili come a lunghi pensieri dolorosi.
Nesta quadra, o mais interessante e, se quisermos, o mais curioso, é a tradução, ou melhor, a não tradução, por parte de De Cusatis, do termo tapaos do segundo verso. Esta absoluta ausência de interpretação linguística, da consideração do chamado plano conotativo, que é tão importante na poesia, é realmente excessiva, porque produz uma tradução que é fiel, sim, ao texto originário, mas no italiano cria um verso realmente, entre aspas, feio. Quer eu, quer Cannizzaro, traduzimos-lo por nasconde, português é esconde. Uma escolha que é verdade, amplifica semanticamente o termo originário, embora o englobe, mas que visa também um melhoramento estilístico. O que é certo é que na praxis da tradução cada escolha pode ser discutível quando estamos no plano interpretativo. Todavia, o significado geral deste texto poético torna pertinente e admissível a nossa escolha no plano conotativo. Chegamos ao primeiro terceto. Cannizzaro. Sempre amerò la santa alba dorata e il ferver del meriggio e lieto attendo la sera rumorosa e riposata. De Cusatis. Io amerò l'alba santa e il mezzodì di vita ribollente e la sera rumorosa e riposata. Eu sempre amerò la santità dell'alba e il meriggio fervido di vita e la sera di mormorii e di calma. Nesta estrofe, o aspecto mais interessante da tradução diz respeito ao primeiro verso, em especial ao termo português madrugada e ao facto de ela ser um quadrissílabo. Por que é interessante? Porque a simples tradução italiana alba, que é um bissílabo, leva os tradutores a escolhas lexicais diversas, escolhas que tocam também o plano sintático do verso. O termo madrugada é transformado por Cannizzaro num sintagma nominal alba dorata, em português, madrugada dourada, uma expressão que podemos classificar como estando cristalizada no uso italiano. Portanto, Cannizzaro acrescenta ao substantivo alba um adjetivo que não está presente no texto português. Mas esta escolha permite-lhe manter o esquema rímico-fônico usado por Antero. Ou seja, o contexto métrico impõe a Cannizzaro de traduzir o polissílabo madrugada ampliando o italiano alba, com um adjetivo qualificativo que ele considera adequado. Ainda na mesma estrofe, sempre ainda na tradução de Cannizzaro, o segundo verso é fortemente manipulado pelo acrescento de um lieto attendo, em português alegre espero, que é completamente alheio ao texto português e inserido por Cannizzaro sempre só em função da correspondência rímica. De Cusati naturalmente não se preocupa com a correspondência métrica, traduzindo a letra, portanto, Santa Alba. Eu, pelo contrário, tentei manter a correspondência métrica do original, não acrescentando palavras, mas substantivando o adjetivo que no texto acompanha o termo madrugada, isto é, de Santa Madrugada para Santidade dell'Alba. Penso que neste caso também se trata de uma escolha equilibrada que permite manter uma harmonia semântica, sintática e métrica. A minha tradução do último verso é completamente diferente da dos outros. De facto, ao traduzi-lo, perguntei-me se o binômio adjetival rumorosa e repousada, referido à tarde, era realmente uma construção ossimorônica ou se não era o termo rumorosa
que os outros tradutores deixam inalterado, a funcionar como reenvio não ao ruído em si, mas aos ruídos da tarde, que não são sons agudos como os do dia, mas são sons amortecidos que conciliam tranquilidade e calma. Após muito ter pensado, decidi optar por esta área conotativa do termo, traduzindo por murmurii, em português murmúrios, sussurros. E por fim o último terceto. Sì. Cannizzaro. Viva e travagli in piena luce poi, ancora datomi sia veder morrendo il sol pien de splendori, caro agli eroi. Decusatis, viva e lavori in piena luce, di poi, ancor datomi sia vedere morente il chiaro sole amico degli eroi. Viva e lavori, a mia, viva e lavori in piena luce poi, possa vedere quando sia finita il sole chiaro, amico degli eroi. Na tradução de Cannizzaro é curioso, no primeiro verso deste terceto, o uso do verbo dialectal trabalhare, claramente de direta ascendência ibérica, em vez do muito italiano lavorare, trabalhar em italiano lavorare. Penso que se trata de uma escolha consciente de Cannizzaro, visto que não está ligada a nenhuma exigência métrica ou rítmico-rímica. Por fim, sempre na tradução de Cannizzaro, o último verso, em que propõe uma escolha de amplificação lexical não estritamente necessária. Com efeito, o claro sol amigo dos heróis traduz-se por il sol pien di splendor caro agli eroi. Neste caso, seguir ao pé da letra o texto original não teria implicado nenhum problema métrico, e foi a esta simples, mas eficaz solução a que nós agarramos, quer eu, quer o professor Decusatis. É inútil dizer que os heróis de que fala Antero no desfecho do soneto são os que combatem pela causa, pela liberdade e pela verdade, de que ele, nesses anos, se considera apóstolo. Podemos concluir dizendo que Cannizzaro, na sua tradução, se preocupou com obter um resultado funcionante, quer no plano métrico e rímico, quer no das escolhas estilísticas. No que diz respeito às escolhas lexicais, privilegiou muitas vezes o plano denotativo em detrimento da área conotativa, que por vezes se torna empobrecida. Quanto à tradução de Decusatis, penso que se pode afirmar que a sua tradução não tem nenhum valor poético, tratando-se, na maioria dos casos, de uma pura transmutação literal do original para a língua italiana. Talvez a sua única virtude seja a de ter rejuvenescido as escolhas lexicais e de ter produzido um texto poético facilmente compreensível para todos, exceto o crapuloso da primeira estrofe. Por fim, a minha tradução. Não sei se é uma boa tradução ou não. O italiano e o português são duas línguas neolatinas que na métrica seguem os critérios da versificação tônico-silábica. Isso torna mais simples o trabalho do tradutor. E depois, a forma fechada do soneto, se para alguns pode parecer um obstáculo, caracterizada por um esquema rígido que deve ser seguido, na realidade representa um binário, entre aspas, ideal para manter as linhas guia que o autor selecionou. Além do mais, um bom tradutor deve sempre ter em consideração o contexto em que o trecho se acha inserido. Os sonetos completos de Antero constituem uma recolha que teve a sorte de ter sido organizada pelo próprio autor, e não por um compilador, mesmo que informado e sensível. O corpus em que trabalhei espelha, portanto, totalmente a mensagem global
que Antero quis transmitir com esta recolha, ou seja, o percurso de uma alma atormentada à procura da liberdade e da verdade. E foi essa a estrela polar que me guiou na tradução. De um ponto de vista puramente técnico e do ponto de vista da tradução, posso dizer que a minha tradução nasceu com o objetivo específico de alcançar quanto mais possível um equilíbrio entre todos os elementos que fazem parte de uma tradução poética. O primeiro de todos é o respeito pelo esquema métrico. Como efeito, creio que um soneto, para ser definido tal em italiano, tem de ser composto por versos de 11 sílabas, possivelmente respeitando também o esquema rímico, mesmo quando este impõe escolhas lexicais e muitas vezes necessariamente sintáticas que em parte se afastam do original. Em poucas palavras, no caso em que manter as escolhas lexicais e por vezes sintáticas do autor se revela impossível, estas devem ser transformadas, mas conservando sempre o significado do verso e da estrofe, além daquele quantum de significados, digamos, acessórios, aos quais a linguística moderna deu o nome de conotação. Com a convicção de que traduzir de um valor poético para outro valor poético envolve em boa parte o plano conotativo de um texto e, por conseguinte, a capacidade interpretativa do tradutor, a sua sensibilidade e, mais em geral, o seu sentir poético. Obrigada.